Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha, defendemos nosso brilho, com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português. Bom dia, bem-vindos à edição do Nacional na rádio de 21 de Abril na JMFM 88.8. Nesta edição fazemos o rescaldo do jogo da jornada 27 da Liga NOS, escutamos a habitual análise ao jogo com o comentador José Manuel Ramos, fazemos a antevisão do jogo de amanhã frente ao Tondela a contar para a 28ª jornada da Liga NOS e abordamos a participação da nossa equipa do eSports na Supertaça Liga Portugal que realiza-se hoje. Em jogo da 27ª jornada da Liga NOS, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional perdeu na tarde do passado domingo por 1-0 na recepção ao Futebol Clube do Porto, ficando, contudo, a dever a si própria o facto de não ter conseguido o melhor resultado. O jogo começou praticamente com um penalti a favor do Nacional, mas Eber Bessa permitiu a defesa de Marchesín. O lance não abalou os alvinegros, que continuaram a dar uma excelente réplica, mas com uma falha na reposição de bola em jogo, permitiu a Taremi dar vantagem ao Porto. O Nacional tudo fez para chegar pelo menos ao empate, criou fortes embaraços à defesa contrária, mas acabou por não conseguir marcar, adiando assim a tão desejada recuperação classificativa. Quanto ao filme da partida do passado domingo, o Nacional alinhou de início com António Filipe, Ruben de Freitas, Rui Correia, Pedrão, Lucas Cal, Alassane, Azuni, Camacho, Eber Bessa, Marco Matias e Riascos. Quanto às substituições, Kenji Correia por Marco Matias, Rochers por Camacho, Ruben Miquel por Eber Bessa, Mabrouk por Alassane, Nuno Borges por Azuni. A nível disciplinar, cartão amarelo a Camacho aos 42 minutos e Mabrouk aos 90. O árbitro, esse foi João Pinheiro. Na conferência de imprensa realizada no final do jogo diante do Porto, o treinador do Nacional, Manuel Machado, considerou o resultado injusto, mas destacou a atitude dos seus jogadores e o progresso revelado pela equipa jogo a jogo. Consegue perceber o que poderia acontecer se aquele penalti entra? Se calhar tínhamos chegado ao intervalo com o resultado que traduzia melhor o desempenho de uma e outra equipas durante os primeiros 45 minutos. Fundamentalmente, não é? Jogo que o único momento que houve passível de golo no primeiro tempo é de facto a grande penalidade. Há um outro lance antes do Camacho, que também acaba por não ter a melhor finalização, que sai no chão cruzado, e há esse lance do penalti, não é? Não houve assim mais nada, e por isso é um momento determinante, não é? Mesmo o golo que dá a diferença para o Porto, não é? Acaba por ser mais de mérito nosso do que propriamente de mérito na construção por parte do Futebol Clube do Porto, não é? E por isso são dois erros, um de ineficácia ofensiva, de concretização, não subtraindo o mérito que o guarda-redes do Porto teve ao tirar a bola, como é óbvio, não é? Mas a percentagem de concretização nos penaltis é muito elevada, não é? É eficaz. Isto do ponto de vista estatístico. Já tínhamos falhado na semana passada com outro marcador, hoje voltámos a falhar e por isso essa ineficácia penalizou-nos e adicionando isso ao erro defensivo, acabámos por chegar ao intervalo com um resultado que, como eu disse atrás, podia ser o contrário, não é? E julgo que se ajustava mais ao desempenho de uma e outra equipas. O segundo tempo, com dois modelos de jogo diferentes, o Porto muito mais em posse, os indicadores dão de facto 60%, a coisa que o valha, mas tem a ver com a ideia de jogo que o Porto tem e nós a jogar um bocado mais vertical. Os lances da área acabam por ser também eles equilibrados e por isso aquilo que lhe disse atrás é aquilo que me parece fazer sentido, não é? É de facto nesses dois momentos que fica determinado o vencedor, infelizmente para nós, mais uma vez
e nestas fases as coisas acontecem de uma forma mais recorrente, penalizando, não é? Acabamos por não quebrar este ciclo negativo que estamos a viver. Mas, ao nível daquilo que é o progresso do desempenho, depois daquele muito mau jogo com o Portimonense aqui em casa, já fizemos um jogo, embora com um resultado igual, muito melhor com o Santa Clara, em que podíamos ter de facto trazido um resultado nivelado. Voltámos a falhar um penalti, um golo por 20 centímetros que nos foi tirado. Sofremos um golo depois dos 45, que ainda acentuou mais a diferença, e por isso parece que foram 2 jogos tão maus assim, não foram. O do Portimonense foi de facto, o Santa Clara já apresentou progressos, e julgo que hoje, com uma equipe que é de uma outra dimensão, não é? Uma equipe que tem ritmo da Liga dos Campeões, joga para o título, acho que os jogadores estiveram muito bem. E é essa palavra de progresso e fundamentalmente de diferença de atitude, de maior organização, maior coesão, enfim, maior acreditar, maior confiança que tem vindo a transitar de jogo para jogo, que eu quero aqui deixar bem claro. Estes jogadores, se derem continuidade, e eu acredito que o vão fazer, a organização, a intensidade, a forma como hoje estiveram no campo, nos jogos que temos pela frente, continuo a acreditar que o Nacional para o ano vai voltar a estar na Primeira Liga. O treinador estava bem, sempre, quando a equipa está nesta situação, e depois tem para um penalti e o gol do adversário surge por um erro individual, que esse erro dá o resultado final. É assim, eu não consegui perceber muito bem eu já sabe que eu já estou aqui na Madeira há cerca de 15 anos, não é? Mas às vezes com a máscara é mais fica difícil de entender, não é? E não consegui entender claramente a pergunta. Não precisamos estar aqui muito formalmente, a gente pode conversar. Ora, diga lá. Não, é o estado de esquerdo do treinador, que vê a equipa no último lugar, sofre um gol, para um gol, um penal, uma grande penalidade, e depois sofre o gol, dá origem de um erro individual. Esse erro permite o resultado final. Pois, se eu não tivesse 40 anos disto e 500 jogos de Primeira Liga e mais os milhares de futebol, dizia que mais me vai acontecer, e puxava os cabelos e metia a cabeça na areia. Não é assim. A gente sabe que o futebol, do momento, muda. E por isso é manter a organização, manter o trabalho, manter a coesão, passar, do ponto de vista anímico, confiança para os jogadores, não é? De maneira, enfim, até pelo bom desempenho que hoje tiveram, que a gente vai para a frente. É com consistência, com trabalho, como lhe acabei de dizer, com feedbacks positivos, a gente acaba por conseguir. Por isso o estado de espírito do treinador não é de satisfação, como é evidente, perdemos e prolongamos o ciclo negativo que vivemos, mas de alguma maneira, interiormente, aquilo que eu hoje aqui vi, e isto na projeção de que este progresso seja continuado e possamos fazer à frente aquilo que temos vindo a melhorar e que hoje esteve presente no campo, em termos de estado de espírito, tenho absoluta confiança de que vamos poder resolver o tal problema que mencionei quando aqui chegou. E por isso, o meu estado de espírito é de confiança e de tranquilidade. Professor, boa tarde. Pegando nas palavras do professor, e as melhorias foram evidentes, de facto. Professor, nos Açores mudou 6 unidades, hoje outra vez. Sente-se também mais conhecedor e sente que estes jogadores que hoje entraram, por exemplo, o Olha Santos já não jogava há muito tempo, que lhe deram essa resposta que fala de uma equipa mais qualidade. Sabe, conhece aquela frase paradigmática do Einstein, não é? Que diz, fazer do mesmo jeito à espera de um resultado diferente é insanidade, não é? E por isso, quando as coisas não acontecem bem, há que procurar soluções alternativas na perspectiva de que elas aconteçam melhor. Não tem vindo a acontecer de uma forma tão vincada quanto gostaríamos, ou seja, as alterações e a forma de fazer diferenciada não tem tido ainda o resultado que queremos. Mas eu já respondi, eu também não estou aqui para andar com conversa em círculos, né? E estar a repetir-me. Eu percebo, há progressos, isso é aquilo que me deixa minimamente satisfeito. Não satisfeito porque perdi e queria pontuar e não pontuei, mas essa procura e essa alternância dos nomes, aliás, já é típica se quiserem fazer uma pesquisa para trás, nunca se estabilizou aqui um 11, mesmo na anterior direção técnica, de forma muito recorrente, não é? Por causa disso julgo também, não é? O técnico faz de uma determinada maneira, não resulta, a tendência é procurar alterar alguma coisa para que o resultado seguinte seja melhor. E eu não sou diferente dos outros, também tenho vindo a fazer, não é? E então vamos ver
se aquilo que ali esteve, sem grandes alterações, nos possa dar resultados e rendimento diferente para melhor. Ok? Já falei tanto. Então, digam lá, não querem mais nada? Eu também não. Um grande abraço. Ainda quero mais. Mister, apesar de nova derrota, como é que encontra um balneário menos desanimado do que nas outras derrotas? Sabe que é... Eu gosto de ir socorrendo de alguns chavões, algumas frases estão estafadas, não é? Mas a gente vai as usando porque elas fazem sentido, não é? E o outro dizia que maior que a tristeza de perder, e estamos tristes por isso, é a vergonha de não ter lutado para ganhar. E essa segunda parte, os meus jogadores hoje não têm que registar, porque lutaram para ganhar. Foram dignos dentro do campo, foram intensos, foram guerreiros, e por isso estão de parabéns por aí. A primeira parte da frase é evidente, estamos tristes, não ganhamos. Mas fomos dignos, tivemos uma atitude digna, defendemos o emblema que trazemos ao peito. Acho que os jogadores foram, de facto, hoje, e espero que possamos prolongar para a frente, dignos representantes do Clube Desportivo Nacional. Manuel Machado, em conferência de imprensa no passado domingo, onde afirma o progresso da equipa. Agora junta-se a esta edição o comentador da Nacional na rádio, José Manuel Ramos, que faz a análise ao jogo diante do Porto e projeta o jogo frente ao Tondela. Foi mais um jogo por parte do Nacional sem ganhar. Desde a 18ª jornada que o Nacional não soma um ponto no Subornal. À 18ª jornada o Nacional tinha 21 pontos, estava praticamente no 8º, 9º lugar da tabela classificativa. E não consegui, dei para cá, e somando um pontinho, nem que fosse por jogo. O mal... caí na cima do treinador. Geralmente quem paga sempre as culpas é os treinadores, porque é mais fácil despedir um treinador do que despedir um plantel completo, até porque não se pode contratar outros jogadores para preencher essas lacunas. Por isso é um calvário que o Nacional está a passar nesta fase quase no término da temporada. Faltam 7 jogos, 21 pontos em disputa. Se o Nacional tiver a atitude que teve neste jogo, a entrega, a garra e a determinação, sem aqueles erros infantis que voltou a cometer, tudo é possível por parte do Nacional. Agora nós sabemos que estes jogos com as equipas grandes não são exemplo para os jogos em que o Nacional tem de jogar com esta mesma garra, esta mesma determinação e esta mesma entrega. Sabemos que os jogos com as equipas grandes são vistos por milhares e milhares de pessoas, as pessoas estão atentas ao que se faz em campo e os jogadores dão aquilo que têm e aquilo que não têm para tentar fazer uma surpresa. Neste caso, até nem era surpresa assim muito grande, porque o Porto vinha muito cansado da eliminatória europeia e não teve uma exibição feliz aqui no estádio da Choupana. Não fora os brindes oferecidos pela equipa do Nacional, primeiro aquele penalti falhado, já sabe que só falha penalti quem marca, mas é um penalti muito mal marcado por Éder Beto. O Nacional era uma equipa talvez 2 ou 3 da Primeira Liga que não tinha penaltis a favor, numa altura em que se começam a marcar penaltis a favor do Nacional. O Nacional falha os dois. Infelizmente, quando a pessoa está na mão de baixo, tudo lhe acontece. Depois, para ainda piorar a situação, a defesa do Nacional até teve mais ou menos bem, mas numa falha defensiva que não é só do guarda-redes. Os jogadores já sabem que o Porto faz pressão. Se o Porto faz pressão, é melhor ser o central a tentar cortar a bola, mesmo que falhe e ainda tem alguém atrás, do que mandar a bola para o guarda-redes tentar pontapear e um avançado como o Taremi, que é um jogador com uma perna longa, conseguia interceptar a bola, e um gol oferecido naquela altura ao Futebol Clube do Porto dei-lhes o que eles não tinham tido até o momento. Por isso é um resultado injusto por parte do Nacional. O Nacional criou bastantes dificuldades ao Futebol Clube do Porto, não merecia esta derrota, mas
infelizmente voltou a perder. Quanto a mim, Camacho estava a ser dos melhores jogadores em campo, ganhou uma grande penalidade, com a sua velocidade estava a desequilibrar a defesa contrária, mas não se percebe Manuel Machado retira Camacho, que era um dos jogadores que estava a desequilibrar mais na frente de ataque, e a partir daí o Nacional também teve um pouco de azar, porque no princípio do jogo estavam a jogar bem. Marco Matias, penso que em esforço na linha de fundo, tentou cruzar a bola para Riascos e lesiona-se, talvez com alguma gravidade no seu joelho. A partir daí entrou o Gorré, mas não conseguia entrar no ritmo do jogo, porque praticamente nem aqueceu. Vamos a ver o que é que o Nacional faz agora em Tondela. Esperemos que mantenha esta atitude e que pelo menos traga um pontinho de lá, porque já desde a 10ª jornada, como falei há pouco, que o Nacional não soma um ponto no seu Bernal. A jornada 27 da Liga NOS teve o seu início na passada sexta-feira com o Boa Vista 2, Passos de Ferreira 0 e o Farense 0, Sporting 1. No sábado disputaram-se 5 jogos: Vitória de Guimarães 1, Santa Clara 0, Moreirense 2, Tondela 3, Benfica 1, Gil Vicente 2, Belenenses Chá 2, Marítimo 0 e o Rio Ave 0, Braga 0. No domingo, a restante jornada com o Famalicão 0, Portimonense 1 e o Clube Desportivo Nacional 0, Porto 1. Na classificação, após estas 27 jornadas, em primeiro lugar está o Sporting com 69 pontos, em segundo o Porto com 63, em terceiro o Benfica com 57, com 55 pontos o Braga em quarto. Em quinto lugar está o Passos de Ferreira com 44 pontos, em sexto lugar o Vitória de Guimarães com 38, em sétimo está o Santa Clara com 35, em oitavo lugar com 34 pontos o Moreirense, em nono o Portimonense com 32, em décimo Tondela com 31, também com 31 o Gil Vicente, em 12º o Belenenses Sade com 30 pontos, em 13º o Rio Ave com 29, em 14º Boa Vista com 28, em 15º com 27 pontos está o Famalicão, em 16º está o Marítimo com 24, em 17º o Farense com 22 e na última posição com 21 pontos está o Clube Desportivo Nacional. O plantel sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional deu início à preparação da deslocação a Tondela na manhã da passada segunda-feira. Jogo que realiza-se amanhã, quinta-feira, às 3 da tarde. Ontem, no final do treino na divisão da partida, o treinador do Nacional, Manuel Machado, admite a importância do jogo, mas mostra-se confiante na conquista de um bom resultado. Bom dia, professor. É possível os índices de confiança subirem de uma equipa depois de uma derrota? Porque está a referir-se com certeza ao jogo com o Futebol Clube Porto no último fim de semana. Independentemente da derrota, sabemos os motivos, já falámos aqui sobre eles. Foram dois erros individuais, vamos chamar assim, dois momentos em que de facto não estivemos bem nesse plano, que acabaram por condenar a equipe. Todos os outros fatores vão no sentido contrário, não é? A equipe esteve organizada, foi combativa, enfim, quer na fase sem bola, quer na fase com bola, foi competente e por isso, quando se faz um trabalho, independentemente do resultado final, que não foi aquele que queríamos, competente, como estava a dizer-vos, julgo que isso não arrasta toda a confiança que uma vitória arrastaria, mas faz crescer esse ânimo, não é? E esperemos que de facto sirva de fator para que possamos transportar o que de bom fizemos no último jogo para o próximo, não é? Para o jogo contra o Tondela, é por isso que aqui estamos, e transportando esse progresso que foi manifesto no último fim de semana, possamos também aliar a isso um resultado positivo e pontos, que é isso que de facto urge que consigamos. Fez bem ao erro da equipa, os elogios que a equipa recebeu perante a exibição? Se fez bem ao erro da equipa, os elogios da crítica em relação à exibição do Nacional? É evidente que tudo o que se diz de positivo, os feedbacks que são dados nesse sentido, sempre contribuem para que as pessoas se sintam mais confiantes, não é? Nomeadamente os jogadores, que eles são o eixo fundamental de tudo isto, não é? No futebol, eu já o disse também aqui atrás, são múltiplos os fatores que contribuem para o sucesso e para o insucesso, mas de facto, aqueles que vão para dentro do campo são em última instância os que vão determinar, enfim, o positivo e o negativo do momento. E quando me refere à análise que foi feita, nomeadamente pela comunicação social,
e que foi positiva, e se isso contribuiu ou não para que, eu digo-lhe até que posso, do ponto de vista daquilo que é o trabalho que é feito no plano, que é mais invisível, mas que é feito no plano de trazer para uma equipe que está em dificuldades e que está num ciclo muito negativo, um pouco de positivismo, são também fatores que estamos a utilizar, no sentido de que os jogadores tenham consciência de que aquilo que fizeram tem reconhecimento de quem os observa, não é? Nomeadamente quem é da comunicação social nesta área mais especializada do desporto e do futebol. Este jogo com o Porto também hoje do encontrar que pode ser um 11 mais base agora com estas últimas jornadas decisivas? Se tiver seguimento o desempenho, eu diria que sim, não tenho dúvidas em dizê-lo. Acho que qualquer um dos 3 blocos que esteve no campo teve um desempenho, e eu não quero estar a repetir-me, positivo, não é? Foram competentes, como também já referi, e por isso, quando assim é, a necessidade de alterar reduz, fica reduzida. Agora vamos ver de facto se foi o momento ou se foi o início de um conjunto de momentos que temos pela frente. Este jogo é um jogo daqueles que é ganhar ou ganhar. São jogos que têm que ser encarados nestes momentos. Eu já vos disse também que o problema maior que eu tenho pela frente é o problema do tempo, não é? Eram poucas jornadas, há sempre um período de identificação, de tentativa de encontrar caminho. Infelizmente o primeiro não resultou, o segundo já foi menos mau, embora com o resultado também, já falámos disso, que é igual, e este terceiro parece dar indicadores de facto de progresso, e por isso o tempo é muito curto e os jogos que estão pela frente têm que ser encarados como finais, como acabou de referir. São jogos que não têm grande margem de retificação, ou se pontua ou então a situação agrava-se, e por isso é com esse estado de espírito, numa necessidade absoluta de vitória e de confiança para conseguirmos, confiança e competência, não é? Que vamos viajar amanhã para fazer o jogo de quinta-feira em Tondela. Tondela, uma equipa que tem feito alguns resultados também positivos, poderá ajudar nesse sentido de apanhar ou poderá ser o contrário? É sempre o branco e o negro da questão, não é? Uma equipe que neste momento tem praticamente a sua época, e até com mais antecedência do que no seu histórico tem vindo a acontecer, tem a época praticamente resolvida no que diz respeito àquilo que é o jogo. O objetivo do Tondela nesta fase da sua vida na Primeira Liga, não é? Que é a manutenção e a permanência nesta Liga Maior. Tem o tal branco e o negro. Por um lado, pode permitir alguma descompressão, não é? E isso beneficiará quem está do lado oposto. Por outro lado, as vitórias alcançadas nos últimos jogos também acrescentam confiança nos processos e tornam a equipe mais eficaz e mais difícil de ser batida, não é? Por isso podemos olhar para a coisa de um lado para o outro. O Santa Clara estava numa situação semelhante, não é? Descontraída, com a época resolvida, e as coisas acabaram por correr mal, não é? É muito por nossa responsabilidade e pela competência do adversário. E por isso aprendendo com o passado, que a gente pode construir um melhor futuro, e é nessa perspectiva que vamos a jogo, não é? E aqui, o facto do Tondela ser das equipas do campeonato mais fortes, ter mais pontos em casa, é um sinal de alerta? É também, não é? Embora agora tenha também juntado essa competência no seu terreno, as vitórias alcançadas em Guimarães e em Moreira de Cónegos, não é? E por isso só acrescenta competência, não é? Temos que reconhecer, não é? Era uma equipe que se dava de mal fora e relativamente bem em casa. Neste momento está-se a dar bem nos dois momentos, e por isso temos que olhar para o Tondela com muito respeito. É uma equipa bem organizada, muito combativa, com uma frente de ataque muito rápida, não é? Com um ponta de lança que neste momento está num momento de grande eficácia. Ainda no último jogo conseguiu em poucos minutos 3 golos, não é? E por isso tem de facto um conjunto de ferramentas muito interessantes, que no fundo traduzem, pela conjugação dessas ferramentas num todo, que se traduz a excelente época que o clube está a fazer.
Manuel Machado na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã, a contar para a 28ª jornada da Liga NOS. Tondela, Clube Desportivo Nacional, às 3 da tarde, com transmissão na Sport TV 1 e com arbitragem de Manuel Oliveira. Num confronto histórico, o Nacional em 9 jogos tem 4 vitórias, 12 empates, 3 derrotas, com 13 golos marcados e 11 golos sofridos. A jornada 28 da Liga NOS teve o seu início ontem com o Paços de Ferreira 0, Farense 2. Hoje joga-se 4 partidas. Às 3h30 da tarde o Santa Clara Moreirense, às 5 o Marítimo Rio Ave, às 7 o Braga Boa Vista e às 9h15 da noite o Sporting Belenenses Chade. Amanhã, dia 22 de abril, joga-se a restante jornada. Às 3 da tarde Tondela Clube Desportivo Nacional, às 5 Gil Vicente Famalicão, às 7 Portimonense Benfica e às 9 da noite o Porto Vitória de Guimarães. A jornada 29 da Liga NOS joga-se neste fim de semana. No domingo, às 3 da tarde, Boa Vista Marítimo, às 5h30 Rio Ave Paços de Ferreira e às 8 da noite Braga Sporting. Na segunda-feira, dia 26 de abril, às 5 da tarde Belenenses Chade Gil Vicente, às 7 estão agendados 3 jogos: Clube Desportivo Nacional Vitória de Guimarães, Benfica Santa Clara e o Famalicão Tondela, e às 9h15 da noite o Moreirense Porto. Na terça-feira, no fecho da jornada, joga-se o Farense Portimonense às 21h45. No eSports, a nossa equipa joga hoje a Supertaça E-Liga Portugal Uber Eats, competição que reúne os finalistas da E-Liga Portugal e Taça E-Liga Portugal Allianz. Em disputa, o terceiro troféu da temporada da E-Liga Portugal. Na luta estão as duas equipas que já levantaram uma taça esta época. Uma delas, claro está, é o Clube Desportivo Nacional e o Sporting Braga. E os finalistas vencidos, Portimonense e Porto. A Supertaça E-Liga Portugal Uber Eats reúne assim as 4 equipas com o melhor desempenho nesta temporada num formato Final Four. A primeira meia-final vai opor o Braga, vencedor da Liga Portugal Uber Eats, ao Portimonense, finalista vencido da taça Liga Portugal Allianz. Já o segundo encontro vai ser disputado entre o Clube Desportivo Nacional, equipa que conquistou o primeiro troféu da época, e o Porto, conjunto derrotado pelo campeão nacional. À semelhança das restantes competições da Liga Portugal, o resultado dos jogos será o agregado das duas mãos, disputadas respectivamente pelos 2 atletas das equipas. Competição que tem o seu início marcado para a tarde desta quarta-feira, a partir das 6h30 da tarde. Chegamos assim ao final desta edição de 21 de abril do Nacional na Rádio, na 88.8 FM. Marcamos encontro na próxima quarta-feira. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.